Oi, pessoal. Sérgio Hart aqui da Cena Digital, trazendo para vocês mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena, e dessa vez com o meu amigo Thiago Limberger, da Paquetá The Shoe Company. Thiago, muito prazer em ter você aqui com a gente. Sérgio, prazer todo meu. É um prazer poder participar dessa tua série. Eu tenho acompanhado ela e acho muito interessante esse compartilhamento entre os profissionais da área. Muito obrigado. Bom, para quem não conhece o Thiago é formado em Ciência da Computação. Ele possui MBA executivo em gerenciamento de projetos e tem 23 anos de experiência na área de TI e é o head de TI varejo na Paquetá The Shoe Company. O Thiago está na empresa há 6 anos e ele lidera essa área há aproximadamente 2 anos. A Paquetá é uma empresa que tem 75 anos de história. Olha só, gente, que bacana. Ela nasceu em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, né, como uma pequena indústria de calçados, né? E hoje a Paquetá é formada por vários negócios, né? Ela tem uma indústria de calçados, ela tem varejo de calçados, ela tem marcas próprias e ela possui mais de 8.000 funcionários. Isso é uma multinacional brasileira, hein? Caramba! O varejo da Paquetá ele é composto por mais de 140 lojas, ou seja, é bastante grande, 7 comércios eletrônicos, e que coloca a Paquetá como a maior varejista multimarcas do Brasil, né? E um dos 5 maiores comércios eletrônicos nesse segmento. O faturamento gira em torno de 1,3 bi, né? Então, nós estamos falando aqui com uma empresa realmente grande e uma unidade de negócio da empresa, né? Não é nem a empresa como um todo, né? Tiago, super bacana saber aqui da Paquetá. Estou impressionado com os 75 anos de idade, com as 140 lojas, realmente é fantástico isso. E me diz uma coisa, como é que vocês começaram, o que levou vocês a começar a transformação digital? A Paquetá ela tem já há cerca de 10 anos trabalhado esse processo de transformação, certo? Num primeiro momento, eu diria que não era transformação digital, e sim uma transformação tecnológica, né? Ela teve um momento até cerca de 2 anos atrás, quando eu assumi a área, onde era um foco muito grande em se ter toda a estrutura de tecnologia muito bem montada. Então, se fazer transformação digital em cima de uma estrutura tecnológica bem montada ajuda bastante, né? Então, a empresa trabalhou em cima disso. Algumas coisas interessantes Eu do varejo de diria, eu Paquetá, diria até, te interrompendo, me desculpe, mas não à só vontade, ajuda, como é essencial, né? Isso é com um certeza, pré-requisito fundamental para você fazer o resto depois, né? com certeza. Assim, a Paquetá ela teve esse viés tecnológico muito forte, né? Tanto é que assim, umas coisas interessantes da Paquetá foi a Paquetá foi a primeira empresa do Brasil a ter a nota fiscal eletrônica no comércio, né? Esse cupom eletrônico que hoje é uma coisa tão Olha, comum e banal, né? Nós fomos o piloto aqui para a Procergs, né? Da mesma maneira que o mobile checkout, que é uma coisa que hoje vem ganhando força, nós temos ele há 5 anos, né? Então são coisas que a empresa já tinha no seu DNA e que agora, nos últimos tempos, a gente mudou um pouco esse foco para ir sim uma transformação digital efetivamente, ou seja, não só pensar em tecnologia, mas pensar em como as pessoas vão participar dessa inovação. Então, trazer o negócio para junto disso, fazer com que o negócio participe e que ele seja motivado a querer mudança, né? Isso é para mim é o principal ponto da transformação digital, né? Tu ter tecnologias como a gente bem falou, fundamental. É fundamental, é base. Se tu não tiver isso, tu não consegue fazer transformação. sim, sim. Agora, Não é suficiente. tu não transforma o teu negócio, certo? Teve uma piadinha até que saiu agora no início do Covid ali, que foi que quem trouxe transformação digital para sua empresa, né? E aí tava lá o Covid, né? E eu digo assim, por mais que nos últimos 2 anos a gente tenha trabalhado muito a transformação digital,
realmente o Covid trouxe a transformação digital. As pessoas que eram resistentes a mudar, elas estão querendo mudar. E isso é o principal item para que tu consiga fazer a transformação. As pessoas querem a mudança, querem que se faça diferente. E aí a TI tem que estar pronta para chegar e dizer o seguinte: tu quer fazer diferente? O que tu quer? Quero tal coisa. Então tá aqui o caminho. Certo? O nosso papel hoje é estar com todos esses caminhos bem montados para que a empresa chega para nós, a gente esteja com ele pronto. Enquanto os últimos 2 anos foram onde a gente muito mais provocou a empresa para que a gente conseguisse colher transformações, neste momento a gente está sendo provocado de volta. E isso é fantástico. Eu tenho ouvido muitas histórias, muitos relatos de CIOs que são semelhantes, né? Mas no sentido de que, inicialmente, eles tentam convencer que a transformação digital ela é importante, é necessária, que ela agrega valor, e existe um ceticismo. E na medida que eles começam a trazer projetos que dão certo, a demanda ela fica maior do que a oferta, né? Então, vira a mesa completamente. É impressionante como isso acontece. Eu acredito que com o Covid, então, isso deve ter se exacerbado mais ainda, né? Exatamente. Assim, nós, como TI, assim, a gente passou os últimos 2 anos provocando muito essas transformações. Então, a gente conseguiu, nesse momento, quando assim, temos que mudar. Quem é que está querendo mudar? TI. Então, nós conseguimos um protagonismo nesse momento, a gente conseguiu chamar a atenção e mostrar assim, não, nós estamos preparados, a gente sabe como fazer e a gente pode te ajudar, negócio, a fazer as mudanças. Né? Teve algumas mudanças aqui que dentro, agora desses últimos 2 meses aí, que entre a primeira reunião com a gestão, onde surgiu a ideia e ela está operando, foram menos de 2 semanas. Certo? Então aquela coisa assim, impressionante. Muda tudo. Nós fizemos essa implementação foi uma das mais interessantes, que inclusive áreas que são por padrão mais burocráticas, como o jurídico, por exemplo, entrou na jogada e em 2 semanas a gente tinha todo um conceito jurídico para fazer com que todos os nossos funcionários pudessem ser vendedores do nosso e-commerce. Tá? Então, tu agregar 8.000 vendedores à tua base de trabalho, né? Isso pessoas de indústria, pessoas das mais diversas áreas da empresa, né? E tem sido muito interessante. Muito interessante. Vendedores no sentido de que eles, oferecendo um código de desconto, eles estariam ganhando um bônus, né? Estariam ganhando uma percentagem sobre a venda e, portanto, teriam que ser considerados como canais de venda, né? Como vendedores. Exatamente. Né? Na verdade, a gente criou um benefício corporativo. E isso foi muito interessante do nosso jurídico, que eles vieram com essa saída do benefício corporativo, que ela faz com que qualquer pessoa, mesmo ela estando de férias, ela estando no final de semana, ela consiga poder fazer isso. Senão ela teria que se limitar ao horário de trabalho dela. Né? Então, quer dizer, é um programa de milhagens, ou seja, funciona como um programa de milhagens. E aí, de acordo com as milhagens, tu ganha esse bônus a cada X tempo, tu vai lá e resgata esse dinheiro. Essa é uma ideia fantástica, mas e como é que fica? Não tem conflito de canal? Ou seja, se eles estão indicando... não, eles estão ganhando só o desconto, né? Ou seja, entendi. O canal vende normalmente, eles oferem a diferença, entendi. Exatamente. E como é que vocês se estruturaram inicialmente para essa jornada do ponto de vista de definição estratégica, governança, estrutura de TI? Teve que ser adaptado isso na empresa? Como foi? Nós tivemos que ter várias adaptações, né? Na verdade, assim, como eu comentei, 10 anos atrás começou um processo de transformação tecnológica. Então, houve um boom tecnológico dentro da empresa, onde se teve uma tentativa, se trouxe muitos recursos para a TI, tá? Depois disso, naturalmente, deu aquela encolhida, porque afinal de contas, tu teve muitos projetos estruturantes sendo feitos ao mesmo tempo, tá? E se passou a ter a sustentação. Agora, em cima dessa sustentação, a gente volta a ter projetos. Então, ou seja, só que agora são projetos rápidos, porque os projetos estruturantes foram feitos no passado, né? Então, a maior parte dos projetos que nós estamos fazendo nesse momento são projetos rápidos,
tem alguns projetos estruturantes que a gente enxerga ainda como sendo necessários, né? E a gente tem feito muito a questão de decidir e ver o que vale a pena ser montado em qual metodologia de trabalho. Que hoje muito se fala em ágil. Ágil é fantástico para projetos de um certo tamanho. Agora, quando tu vai falar, vamos implantar, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, o ERP. Cara, a implantação de um ERP não é ágil. Ela tem que ser estruturante, ela tem que ser bem fundamentada. Então, é uma estrutura que nós estamos ainda nos adaptando. Eu adoraria ver um projeto de implantação de um backbone também ágil. Eu adoraria ver isso. Cara, o dia que tu conseguir ver um desses, tu me apresenta, porque eu também quero ver. Não é? Que assim, a questão... a gente não pode ir só pelos modismos. É extremamente importante a agilidade? Sim, como a gente falou agora. Cara, é um projeto de 2 semanas e tu conseguir colocar uma coisa que hoje representa 10 a 15% das vendas do teu e-commerce. Certo? Isso em questão de 1 mês e meio rodando. Então, quer dizer, isso é muito legal. Agora, ao mesmo tempo, tu tem que ter projetos que são estruturantes. E esses projetos têm que ter uma estrutura mais burocrática, até mesmo para que eles sejam bem definidos. Né? Isso está sendo o maior desafio. É fazer o balanceamento correto. E você ainda tem o critério do horizonte do projeto, né? Independentemente de ele ser estruturante ou não, tem projetos que são de horizonte mais longo prazo, né? Então, sim, o retorno não é tão imediato assim, mas eventualmente ele pode ser estratégico para a mudança, para o direcionamento da empresa também, né? Então, são decisões difíceis, né, que tem que ser tomadas, né? Sim. Nós tínhamos 2 projetos que a gente estava estudando para esse ano, naturalmente, com tudo que aconteceu, foram segurados, e são 2 projetos maiores, né, e que ainda voltam a estudos agora para o ano que vem, né, porque a gente focou nos projetos menores agora para esse ano. Mas é uma questão que realmente tu tem que balancear corretamente qual é o caminho que tu vai seguir. E isso vocês fazem junto com as áreas de negócio? Como é que vocês estão estruturados para essa governança? Sempre junto com a área de negócio. Sempre junto com a área de negócio. Hoje, já nos últimos 2 anos, certo? Existe dentro da nossa área de negócio de varejo uma reunião periódica, né, que antes ela era semanal, agora com a questão de home office ela passou a ser diária, certo? Ela diminuiu a quantidade de horas, antes ela era uma reunião de 3 horas semanal e passou a ser 1 hora diária, né? E nessa reunião todas as áreas de negócio participam e são decididos esses projetos. Alguns obviamente até não tem participação, né? Grande parte deles sim, e aí a gente discute junto com a área de negócio para que vá para frente. Uma dúvida que eu tenho é se todas as lojas estão fechadas ou se tem alguma coisa aberta ou só o comércio eletrônico. Não, nós até o final de abril nós estávamos com todas as lojas fechadas. Até a semana passada nós tínhamos 30 lojas mais ou menos abertas e essa semana a gente já está com 70 lojas abertas. É? Certo? Essa semana, na verdade, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é o Rio Grande do Sul foi o primeiro, né, que abriu, né? Exatamente, e que é um dos pontos fortes do nosso negócio. Nosso negócio ele é muito focado na região sul e na região nordeste, né? Então, da região sul, praticamente todas as nossas lojas estão abertas, né? Claro, estão abertas. Horário reduzido, público reduzido. Não é o mesmo movimento, né? E até mesmo essa questão das lojas abertas está nos permitindo agora colocar alguns outros projetos de integração entre e-commerce e loja física que a gente foi elaborando durante esse período, né? Agora, com a volta das pessoas para as lojas, a gente está começando a engatinhar com eles para que eles possam estar fortes nos próximos dias. Qual o percentual das vendas do e-commerce em relação às vendas totais antes e depois da Covid? Aí? Você tem alguma informação sobre isso? Sim.
Antes da Covid, em torno de 5%. Tá? Depois da Covid, assim, eu não vou saber te dizer o percentual ao certo, até mesmo porque o varejo vendeu muito pouco as lojas físicas, A né? base muda também, né? A base Exatamente. comparativa, né? Mas em relação ao Mas ano passado, as vendas absolutas do online devem ter crescido de qualquer forma. em relação ao ano passado, o mês de abril foram 63% a mais que abril do ano passado, né? O nosso mês de abril deste ano, ele foi que curiosamente para calçados o mês de abril é um mês bom, certo? Por causa do Dia das Mães. Então é um mês que tem bastante venda para o Dia das Mães. Nosso mês de abril agora ele foi o nosso terceiro maior mês de vendas em toda a história da empresa, né? Do e-commerce, falando do e-commerce, né? Entendi. Então é um resultado muito bom, né? Ele perdeu apenas para meses de Black Friday. Então, Certo, que é um evento à parte. A média americana de vendas online para o e-commerce, a média histórica é de 10%, né? Então, isso significa... Isso para varejo em geral, né? Se você pegar companhias aéreas, hotéis, etc., obviamente esse percentual é muito maior, né? Mas para um varejo desse tipo, com lojas, etc., tem um caminho bom aí pela frente, né? Com certeza. Tem. A gente acredita que o nosso e-commerce ele tem condições tranquilamente de crescer exponencialmente nos próximos 2 a 3 anos. Foi um trabalho que a gente trabalhou muito no último ano, né, de quais são os projetos estruturantes, quais são os projetos de quick win e projetos que vale a pena ser ágil para isso, né? E é um caminho de negócio que ele tende a crescer. Só que é um caminho de negócio que tu tem que conseguir dosar muito bem se tu quer ser e-commerce ou se tu quer ser varejo físico com e-commerce ou se tu quer ser um omnichannel das duas coisas, certo? Então, a partir do momento que um negócio passa a canibalizar o outro, tu vai acabar abrindo mão do outro negócio, né? Então, não sei se tem uma canibalização necessariamente, né? O que tem é uma complementação e existe uma preferência do público. Então, na realidade, não é o e-commerce que está comendo, que está canibalizando. não, De repente, é o público que está, é o consumidor que está optando, né? Sim, também. Assim, ó, o consumidor tá optando, mas já não. Nós temos vários exemplos no Brasil mesmo, sabe, de varejos que focaram muito em e-commerce e aí passaram o seu próprio varejo físico perdeu força. Só que ao mesmo tempo, assim, nós temos bastante exemplos fora do Brasil e alguns no Brasil de que tu pode utilizar a força do teu varejo físico. E aí, como nós comentamos bem, nós somos 140 lojas, ou seja, nós temos muita força no varejo físico, para aumentar a potência do teu varejo online. Ou seja, o teu varejo online ele tem que gerar vendas para o físico, o teu varejo físico tem que gerar vendas para o online. Isso é uma questão de como tua estratégia de negócio. E você tem a própria Apple e a Amazon, né, que estão aí para mostrar que eles estão entrando no varejo físico, né? Começaram como varejos virtuais, né? A Amazon tá comprando empresas e mais empresas, né? Ou seja, a presença física ela é importante. Essa combinação é uma combinação que, bem dosada, ela pode trazer bastante resultado, né? O que eu acho é que existem algumas estratégias de plataforma digital que as empresas têm que tomar uma decisão, porque você tem basicamente 4 tipos de estratégia de plataforma digital, vamos dizer assim. Então, a mais ousada delas é você se tornar um dono de um ecossistema, como a Amazon, né? Então, você tem, em vários segmentos de negócio, empresas que dominam esse segmento. Você tem no setor jurídico, você tem no setor de saúde, sabe? Você tem empresas que correspondem a uma Amazon, que é uma destinação última. Eles têm um profundo conhecimento do cliente e são altamente tecnológicos, né? Você tem empresas como o Walmart que ocupam uma outra posição, que tem 5.000 lojas, mas que também são muito bons de omnichannel. Então, eles oferecem um canal online
Inclusive, eles oferecem vídeo, né? Vídeo streaming, né? Eles concorrem com o Netflix e com a Amazon agora, eles estão oferecendo filmes para a classe caipira, né? Do interior dos Estados Unidos, que era um nicho não atendido. Então, eles estão entrando pelo digital ali sobre outras formas, né? Mas sem descaracterizar o relacionamento que eles têm com o público consumidor. Você tem uma terceira estratégia, que seria uma estratégia de nicho, como o PayPal, que são altamente tecnológicos, mas não têm contato com o público. Eles são um grande plug and play, que tem que falar com todas as ferramentas de meios de pagamento, né, com sites de comércio eletrônico do mundo, e com isso eles mantêm essa estratégia. E, por último, você tem o fornecedor convencional, que vai ser esmagado, né, nessa revolução toda aí, porque vai ser uma guerra de preço. Então, se ele não tiver nenhum desses outros três diferenciais, né, ou seja, se ele não se aproximar do cliente ou da tecnologia, ele está ferrado, né? Então, o que eu acho que você está dizendo é que é muito importante vocês manterem a natureza omnichannel de vocês, né? Quer dizer, estar sempre perto do consumidor e usando cada vez mais tecnologia para isso. Né? O exemplo que tu deu do Walmart, para mim, é perfeito, tá? Até foi, claro, quando nós estamos falando de um Walmart americano, principalmente, né? Não um Sim, Walmart sim. brasileiro. Walmart americano. Americano, né? Mas o exemplo do Walmart americano foi um que, quando eu comecei a fazer as provocações dentro da empresa, eu botava como exemplo. Eu falava, eu comentei muitas vezes dentro aqui da empresa, que em 2013 eu era cliente do Omnichannel do Walmart americano, 2013. E o que os caras entregavam lá em 2013, nós não tínhamos nenhuma empresa no Brasil entregando aqui hoje, certo? Então, peraí, cara, nós somos 7 anos. Em 7 anos os caras lá já entregavam. Nós temos que entregar no mínimo aquilo que 7 anos atrás os caras entregavam lá, né? Então, para mim o Walmart é um excelente exemplo de omnichannel. Né? E tem desafios próprios também pelo gigantismo deles. Em muitos países eles não deram certo, né, como no Brasil, mas eles estão muito adaptados à cultura americana, a culturas desse tipo. E você tem outras cadeias também que daqui a pouco o Alibaba também vai estar abrindo loja, né? Ou seja, a presença física, né? Apesar da gente estar num mundo chamado low touch agora, né? Um mundo de pouco contato, né? Mas ainda assim ainda assim somos seres humanos e vamos precisar ter um mínimo de contato, né? O importante é a empresa definir qual que é a estratégia de plataforma que ela vai adotar. Por exemplo, eu estava conversando, antes de você, estava conversando com uma empresa que também é de varejo de roupa, e eles têm uma estratégia de se conectar com marketplaces, além do comércio eletrônico deles. Por quê? Porque eles fabricam os produtos deles assim como vocês, e eles querem ter um alcance maior de vendas, não necessariamente só pelo comércio eletrônico deles, né? Então, isso é uma outra estratégia também de multicanalidade e de multi-marketplace também, né? Não precisa ser só o seu, né? Sim. Então, tem várias opções, né? E isso, assim, ó, é uma coisa que... E esse é um ponto interessante, porque nós também estamos olhando para a questão dos marketplaces, certo? Mas tu tem que olhar, por exemplo, nós temos as 140 lojas próprias e ao mesmo tempo nós temos mais de 100 franqueados. Esses 100 franqueados, cara, ele não pode se sentir agredido pelo e-commerce, certo? Dizer, marketplace. Então, quando nós estamos falando uma ideia de marketplace, é trabalhar esse marketplace para que o franqueado ganhe com o fato de eu ir para o marketplace, certo? Como é que tu faz isso? Sem dúvida. Só que o teu franqueado é físico, concorda? Mas ele pode ser online. Mas o que eu quero dizer é que isso eu trabalhei, por exemplo, na L'Oréal também, que teve esse problema inicial de conflito de canal, né? E o que você acaba vendo é que você procura começar essa expansão online através de lugares aonde o teu franqueado não atua, né? Em regiões mais longínquas, né? E com isso você mantém também uma política de preço não competitiva onde todos podem ganhar. O fato é que você tem milhões e milhões de pessoas aqui, um mercado consumidor grande, e tem mais é que aproveitar a marca, né? Já que vocês têm 75 anos e vocês têm marcas que são muito conhecidas, né? Acho que o bacana da transformação digital é a possibilidade de você discutir modelos de negócio diferentes articulados em cima de tecnologia, né? Acho que esse que é o grande barato, né?
Exatamente, assim, ó. E aí cai uma questão de tu, como empresa, certo? Apoiar o teu franqueado. Vem ser digital comigo. Dá para ele a estrutura e traz ele para o teu lado. Vamos fazer isso junto, né? Exatamente. Nós estamos fazendo alguns movimentos já junto com os franqueados para que a gente consiga trazer eles para esse lado digital e a gente vai junto para frente, né? Aí que é a questão de eu ter um balanceamento correto. Ou seja, Sim, não adianta eu canibalizar o meu franqueado. Não, eu tenho que trazer ele para o meu lado. Eu tenho que sim. trazer a minha loja física para o meu lado e dizer, cara, vamos lá que eu vou vender o teu estoque. É uma visão de complementaridade. Você sabe que até a indústria da Exatamente. construção está fazendo isso, ou seja, a indústria da construção ela está querendo fidelizar o cliente, o dono do apartamento, oferecendo portais onde você vai encontrar não só apartamento para comprar ou para alugar, mas você vai encontrar também material para reforma, empresas especializadas em reforma, você vai encontrar eficiência energética, eletrodoméstico, professor de inglês no bairro ou no condomínio, né, que tem os prédios, né? Sim. E com isso eles começam a criar comunidades, né? No caso seria uma comunidade para vocês de B2B, né? Com os parceiros franqueados, onde todo mundo cresça, onde você faça o bolo crescer, né? Sim. E eu acho que só mesmo as tecnologias digitais é que podem fazer isso, né? Esse que eu acho que é a grande vantagem dos tempos que a gente está vivendo, né? E essa questão do balanceamento do business to business e não só com o franqueado, mas sim com teus parceiros de negócio, porque assim, nós temos as marcas próprias, certo? Onde eu sou a marca e eu vendo isso, né? E eu tenho também as minhas lojas multimarcas, que essas 140 lojas são multimarcas, ou seja, eu vendo fabricado por outros. Então, ou seja, eu trazer esses caras e dizer o seguinte, cara, tu tá com dificuldade de vender teu estoque? Vem vender comigo. É. Vem junto comigo. É, Eu te apoio. na realidade, a Paquetá ela já é um ecossistema. E de Sim. físico está se transformando num ecossistema digital. Vocês estão com tudo na mão aí para ter um grande sucesso, né, com essa visão. Isso é perfeito. E do ponto de Obrigado. vista de resultado, o que você pode destacar para a gente que vocês já obtiveram, né, com essas ações aí digitais? Vamos lá. Com essas ações digitais, tá? Um dos resultados é a questão do crescimento do nosso e-commerce, né? Nós tivemos esse crescimento de 63%, por exemplo, agora em abril, né, em relação ao ano anterior. A gente tem mantido um crescimento constante, mas vamos para alguns itens que a gente conseguiu um destaque maior, que, por exemplo, a gente já implementou nas nossas lojas a prateleira infinita, já há cerca de 2 anos, 3 anos. Foi em 2017 a gente implementou prateleira infinita, né? Primeiro como um piloto, obviamente, né? E só no último ano ela cresceu 150%, ou seja, em relação ao ano anterior. Então, quer dizer, a questão de digitalizar a loja física, que foi uma coisa que a gente focou num primeiro momento, ele já vem trazendo resultados, né? E isso é uma das coisas que a gente tem conversado agora com a área de negócio, que é porque nós vivemos, principalmente agora, num momento onde aqui é difícil se ter dinheiro para investimento, certo? É difícil se ter dinheiro para investimento. Então, qual é que é o foco? Cara, vamos fazer isso dar retorno e aí a gente pega o que der de retorno para a gente reinvestir. Então, é um conceito um pouco diferente. Em vez de tu botar dinheiro para lá na Sim. frente trazer, tu primeiro faz pequeno, faz trazer um tanto e aí vai trabalhando, né? Então, são algumas coisas que a gente tem conseguido fazer crescer muito forte e aqui é o grande ponto. Assim, quando tu vai falar de prateleira infinita, crescimento disso, tá? A tecnologia é necessária? É. Agora, se o teu negócio não tiver engajado, aquilo lá vai ser uma tela parada dentro da tua loja. Ponto final. Com certeza. Tá? Então, eu acho que esse é o maior ganho que a gente teve até o momento, que é exatamente conseguir unir essas duas áreas e trazer o negócio junto para que isso gere crescimento para a empresa como um todo, né? Quantas SKUs aproximadamente vocês têm? Quando tu vai falar no nível de SKU dentro
do varejo de calçados, está falando no nível de pares. Aí nós estamos da numeração, né? Nós estamos falando na casa de 80 mil SKUs, uma coisa assim. Tá. Ou seja, de produtos diferentes, então, códigos de produto diferentes. E a N diferente. Né? Aí, quando porque você está considerando os números também, né? Tu vira número. Quando tu vai falar em produtos, tu vai dividir isso numa média. Se for botar produto e tamanho, tu vai dividir por 12, tu vai chegar aí a uns 6 mil, 7 mil. É muita coisa, é muita coisa. E vocês lançam produtos com que frequência? Em marcas próprias, é que vamos lá. Falando de marcas próprias, então, nosso lançamento, nós temos 4 lançamentos anuais. Por estação de ano, então? Por estação de ano, né? As nossas marcas próprias, nós temos 2 marcas femininas, que são marcas classe A e AA, né? Que é a Dumont e a Capodarte. São produtos de desejo, certo? E a Ortopé, que é a nossa marca infantil. Né? Então, que é uma das marcas infantis mais conhecidas aí, pelo menos, principalmente do pessoal da nossa idade. Né? Então, não tem quem não lembre do Ortopé dos anos 90 e tudo mais, e mesmo hoje é uma das marcas mais consumidas de sapato infantil. Legal. Tá? Então, essas marcas, nós temos um lançamento de 4 estações por ano. Tá? Entendi. E além disso, a gente tem as lojas, que é o principal foco das nossas inovações, que são, na sua maioria, multimarcas. Aí essas lojas, aí depende, aí todos os fornecedores, aí assim, os principais fornecedores multimarcas do Brasil, né, tanto feminino, masculino, esportivo, hoje estão dentro da Paquetá, e hoje tem a Paquetá como um dos seus grandes parceiros. Entendi. O que você poderia apontar para a gente como grandes desafios aí que vocês tiveram e que vocês resolveram ou ainda estão lutando para resolver? Eu creio que o nosso maior desafio, que a gente ainda está lutando para resolver, certo, é a integração de todos os estoques, certo? Porque quando tu está falando em estoque de e-commerce, estoque de loja física, estoques de franquias, estoques de fornecedores, e tu conseguir ter um gerenciamento disso dentro da tua casa para que tu faça a correta distribuição, esse é o maior desafio que a gente tem. Sim. E isso em termos de tecnologia. E o maior desafio, que depende da tecnologia, mas não é só da tecnologia, é a experiência do cliente. E aí, quando eu falo de experiência do cliente, uma das piores sensações, na minha opinião, que existe para o cliente que compra online, mas retira na loja, é aquele entrar na loja, dizer, não, eu vim retirar um produto do e-commerce, e o vendedor pegar e apontar para trás. Pode passar lá no balcão. Certo? Isso é uma das piores experiências que pode existir. Certo? As lojas da Paquetá, elas são lojas de venda assistida. Então, elas não são lojas como uma Renner, uma C&A, onde tu vai lá e tu faz o self-service. Não, tu vai lá e tu é atendido por alguém. Então, no momento que tu for retirar um produto, tu também tem que ter essa experiência. Tá? Então, isso é uma das questões que nós estamos discutindo de como fazer para que toda essa experiência ela seja contínua. Independente de se o cara consultou na loja física e comprou no online, o cara comprou no online, pegou na loja física e tudo mais, ele tem que se sentir como fazendo uma única compra. Né? É verdade. Então, este hoje é o maior desafio em termos de negócio e que a gente já tem algumas ideias mapeadas, mas ainda não implementadas para que a gente consiga fazer. E vai precisar bastante tecnologia por trás disso. Qual o prazo de entrega do e-commerce hoje? O prazo de entrega do e-commerce hoje, ele está variando na casa de 1 a 2 dias de processamento, mas aí é o tipo de entrega que o cliente escolheu. Se é correio, Sedex, se é entrega expressa. Por exemplo, em Porto Alegre nós temos uma
uma entrega expressa que na região de Porto Alegre, que é onde fica o nosso centro de distribuição, nós temos entrega expressa em menos de 24 horas. Né? Então... Isso é uma área que os varejos também no mundo estão se especializando cada vez mais, né? De um dia para 8 horas, para 4 horas, para 2 horas, né? Daqui a pouco tem um motoboy, assim que você apertou o enter da compra, já tem alguém batendo na sua porta, né? A ideia Cada é vez essa, mais tá? eles estão... E tem mais, né? Não sei se você sabe, a Amazon ela cadastrou uma patente em 2013, que é uma patente de compra invertida, né? Como eles chamam, que significa que você até então você vende para depois entregar. Só que o machine learning deles já está com um grau de assertividade tão alta que eles daqui a pouco eles vão estar fazendo o contrário, eles vão estar entregando para depois vender, sabia? E já Tem estão com uma 85% de assertividade nisso, né? tem uma empresa, eu não vou lembrar o nome dela agora, tá? E é uma coisa que a gente já deu uma estudada, que ela faz o quê? Ela pega e ela, pelo reconhecimento do tempo, isso aqui de empresa de calçados brasileira, tá? Calçado não, moda. É empresa de roupa. Aqui no Brasil. E ela manda as novas coleções para os principais clientes. Sim, sim. Certo? Ou se tu quiser, tu chega ali e diz, não, eu quero que tu mande uma sacola do estilo tal para mim. Ela recebe a sacola, Sim. ela experimenta os produtos e devolve os produtos que ela não Sim, quer. Tá? exatamente. Isso é uma coisa que nós já discutimos internamente e que a gente vai chegar lá. Certo? A gente vai chegar lá. Quando tu falou da entrega em 1 hora, 2 horas, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Só que isso é impossível saindo do CD. Isso vai tem sair que de uma mudar essa loja. logística, tem que ter uma mudança Vai sair de logística uma loja. significativa. Exatamente. Sim, e é um dos pontos que nós falamos muito aqui, assim, nós somos mais de 200 lojas entre franquias e lojas próprias. Eu tenho que conseguir entregar rápido. Você sabe que eu conheço alguns CIOs de shopping center que estão trabalhando nisso, né? Eles estão criando micro CDs, né, perto dos shoppings, né, justamente para poder agilizar essa entrega local, né? Isso está muito comum em Nova York também. Isso é uma grande tendência do mercado, né? Com certeza. Mas isso é uma mudança radical na logística, né? Porque você começa a fragmentar. Em vez de você ter um grande centro apenas, você começa a ter esses microcentros, né, para agilizar, né, a coisa, ou até impressora 3D, dependendo do produto, né, você imprime... Assim, tu tem que imaginar coisas novas. Então, assim, uma das coisas é, como é que eu faço para que o meu cliente no interior de São Paulo receba seu produto em um dia, no máximo? Certo? Uma das coisas que a gente trabalha muito aqui, e alguns testes a gente já tem feito, a gente fala o seguinte, principalmente sapato é uma coisa, um item de desejo feminino, certo? Mulheres gostam de ter sapato, né, e isso faz bem para elas. Mas não deixa de ser masculino também, tá? Muito homem também gosta e tem muitos. Mas aquela coisa assim, fui convidado para uma festa de noite. São 12:00. A hora que eu sair do trabalho, esse produto tem que estar na tua mão. Para tu nem sequer ter que passar na loja. Ou seja, eu quero um produto para de noite? Então tá. Então eu vou te entregar no teu trabalho até às 18 horas. O mercado está trazendo alguns modelos de negócio interessantes baseados em assinatura. Né? Então, eu não sei se para sapatos já existe isso, mas eles chamam isso de D2C, Direct to Consumer. Né? Então, por exemplo, em vez da pessoa ir no supermercado e ter uma experiência desagradável de ficar escolhendo comida de cachorro, né, ou de gato, ele faz uma escolha e ele recebe todo mês uma caixinha com todas as coisas que ele precisa, né, para o pet dele. Né? E isso se estendeu para a lâmina de barbear, aliás, começou por isso, né, por um americano lá que criou o Dollar Shave Club. E também já se estendeu para roupas também. Daqui a pouco acho que vai se estender para sapato, né? Ou seja, a cada nova estação você manda para aqueles clientes preferenciais exemplos, né, da nova coleção, que certamente você vai aumentar a probabilidade de venda, né? Por que não?
E por que não? Entendeu? Por que não chegar na estação, vamos lá, vamos falar da nossa marca mais premium, que é a Capodart, que é uma marca desejo, de muitas mulheres no Brasil, é uma marca desejo. Tem mulheres que fazem questão de usar somente Capodart. Então, por que as pessoas não passam a receber a minha nova coleção e devolver o que elas não querem? Exatamente. Exatamente. Certo? Então, são pontos que têm que ser discutidos e é para onde vai. E assim, só que isso vai demandar tecnologias, e algumas tecnologias, sim, são caseiras, certo? Ou seja, nós temos que desenvolver, nós temos que criar. Agora, essa tecnologia de eu saber o que cada pessoa quer, isso é CRM de mercado. Eu não tenho que saber fazer o que os CRMs fazem. Eu tenho que saber escolher qual é o melhor CRM que tem na minha casa. É verdade. Tem toda a razão. E do ponto de vista de lições, que lições você poderia compartilhar com o pessoal que está nos assistindo, né? Principalmente o que fazer e o que não fazer, né? Vamos lá. O que fazer? Esteja muito, muito, muito próximo do negócio. Certo? Se tu é de tecnologia, de uma empresa de sapatos, e tu nunca esteve um dia inteiro numa loja de sapato, ou até mesmo no depósito dessa loja de sapato, tu tá errado. Tu tem que estar lá onde está teu cliente, tu tem que ir na loja, tu tem que vivenciar o que o teu cliente interno vivencia, certo? Então, assim, alguns dos primeiros projetos que a gente fez nessas novas metodologias, eu fazia questão de estar junto na loja no momento da implementação e passar o dia junto lá com os vendedores. É impressionante o quanto eles sabem do negócio. Sim. Que todo o pessoal do escritório não tem a mínima ideia. Então, assim, vá para dentro do teu negócio. Isso para mim assim, é primordial. Se tu trabalha numa empresa de eletrodomésticos e tu não passou nenhum dia com os vendedores lá, certo? Tu não passou nenhum dia lá como o cara que vai auxiliar os vendedores, tá? Tira o teu crachá, tira a tua roupa de gerente de TI e tudo mais, e vai para lá. Vai conhecer o teu negócio. Sim. Tá? Tenha uma equipe extremamente motivada. A tua equipe tem que querer fazer isso, né? E aí aqui é extremamente importante a liderança, certo? Seja um líder. Então, se a tua equipe quiser que isso aconteça, isso vai acontecer. Se a tua equipe estiver fazendo porque é a obrigação deles, não vai acontecer como tu quer. Tá? E os principais erros é não pesquisar o suficiente. Esse foi os erros que eu cometi algumas vezes. Perceber depois que pareceu uma coisa fantástica e eu não soube, principalmente no início, não soube pesquisar todas as opções que existiam para saber dizer qual era efetivamente melhor para a empresa. Mesmo porque é difícil, né? Você pesquisar tudo, né? Saber de Não. tudo. Tudo tu não vai, esquece. Certo? Mas assim, quando eu digo aqui pesquisar, é que porque muitas vezes assim, tu vai lá e tu olha software e tudo mais, e tu chega e diz, cara, isso aqui é legal, assim, a gente costuma melhorar, modificar isso aqui, modificar aquilo, vai funcionar, né? Só que daí tu olha assim, tipo, se tu tivesse pesquisado um pouquinho mais, tu conseguia implantar um software externo a quase customização zero. Tá? Então, pesquise mais. Ache softwares que atendam ao que tu quer. Tá? E aí vem o ponto complementar disso. Se tu tá trazendo alguma coisa de fora, tenha ela o mais standard possível. Se o que o mercado está te trazendo não te atende, faça. Crie.
tem a tua equipe para fazer. Certo? Então, assim, é uma coisa que nós temos trabalhado muito aqui, é exatamente isso. O que eu trago do mercado, ele é muito próximo do software de prateleira. É de um Office. Tu vai lá, compra a prateleira e bota, instala. Tá? E aí, dos mais variados tipos. Se eu tenho que fazer muitas customizações, ou é porque eu não achei o software de mercado correto, certo? Ou é porque eu tenho que fazer em casa. Então pesquise, Perfeito. ache o software de mercado correto, ou se não achar e tu tiver convicção disso, faça. Principalmente não inventar a roda, né? Exatamente. Cara, é muito difícil, e aí eu volto para aquilo que eu comentei antes. O Walmart fazia coisas em 2013 nos Estados Unidos que nós não fazemos no Brasil ainda. Nós, varejo brasileiro, não fazemos ainda. Certo? Então, você quer dizer assim, se os caras faziam em 2013 nos Estados Unidos, cara, é muito difícil que não tenha uma ferramenta no mundo que possa te atender. Sim. E se não tiver, faça ela. Com certeza. Com certeza. Tiago, poxa, não tem como te agradecer aí essa experiência que você compartilhou com a gente aí, esse depoimento super legal, super motivador. Eu acho que o grupo de vocês tem a faca e o queijo na mão aí para gerar resultados assim fantásticos pela marca, pelo alcance geográfico que vocês têm, pela capacidade tecnológica e a maturidade que vocês adquiriram. Eu acho que certamente daqui a um ano a gente vai sentar de novo aí e vai ter mais novidades ainda do que você já trouxe aí para a gente. Queria te agradecer muitíssimo aí a tua participação nessa série de entrevistas, viu? Eu que agradeço, Sérgio. Assim, foi fantástico o nosso bate-papo aqui. A gente não tem intenção de saber mais que os outros, e bem pelo contrário, eu acho que é nesses momentos que a gente consegue compartilhar e ir absorvendo cada vez mais conhecimentos para que a gente possa fazer o melhor dentro da empresa. É verdade. E para o pessoal que está nos assistindo, eu vou deixar aqui nos comentários o link para o nosso e-book, Transformação Digital do Conceituação, onde vocês vão poder acessar vários artigos que dizem respeito a tecnologias digitais, transformação e varejo, shopping center, várias coisas que a gente discutiu aqui. Vou deixar o link também para o webinar de introdução à transformação digital, onde vocês também vão poder entender um pouco mais do framework, da estrutura de uma jornada digital, para entender o que o Tiago aí, a equipe dele estão fazendo aí na Paquetá, para poder ter uma clareza e, quem sabe, até buscar uma inspiração maior, né? Em terceiro lugar, também, se você conhece uma empresa que tem um case de transformação digital, entre em contato, deixa seu comentário aqui com a gente nas nossas redes sociais, participa, para que a gente saiba se a gente está indo na direção certa, se vocês querem mais entrevistas desse tipo, que eu particularmente acho que são muito legais, eu sempre aprendo muito. E mais uma vez eu queria agradecer muitíssimo aí ao Tiago aí pela aula que ele deu aí de história, né, de tradição e de comprometimento aí com o negócio, Tiago. Parabéns, super obrigado para você mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço por esse nosso bate-papo. Ok, um grande abraço então. Tchau, tchau. Até mais.